Olá, bom dia a todos! Está no ar o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. E você aí de casa, já separou a sua camisa xadrez? Porque junho é o mês das festas juninas e também de grandes santos de devoção aqui no Brasil, como Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Ontem, dia 13, a igreja celebrou Santo Antônio, que é conhecido como Santo Casamenteiro. No quadro de encontro, o Frei José Francisco fala sobre esse nome tão querido do povo brasileiro. Um homem que viveu a imagem de Jesus, amou, sonhou, sentiu e serviu como ele. E é justamente esse espírito que transborda na canção Amar Como Jesus Amou, interpretada pelo padre Marcelo Rossi e exibida hoje no Viva Cultura. Uma obra que marcou diversas gerações. E esse mesmo amor de Jesus por nós se revela de forma plena na Eucaristia. No quadro Geral na Rede, nós vamos acompanhar a celebração histórica de Corpus Christi na Arquidiocese do Rio, marcada pelos 100 anos da obra da adoração perpétua no Brasil. E o Santo Padre esteve em viagem apostólica à Espanha entre os dias 6 e 12 de junho. No programa de hoje, você confere como foi um dos momentos mais emocionantes dessa visita na catequese com o Papa Leão XIV, diretamente da capital espanhola. E vamos então agora à homilia do Santo Padre. Na solenidade de Corpus Christi, estamos transmitindo ao vivo da Praça de Cibeles, em Madrid. Recordamos que nós no Brasil, e também em alguns países lusófonos, nós tivemos a solenidade de Corpus Christi na última quinta-feira. Inicia o Santo Padre. Eminências, excelências reverendíssimas, queridos sacerdotes, religiosos e religiosas, majestades, irmãos e irmãs. Com o coração cheio de alegria no início dessa viagem à Espanha, presido a essa celebração no dia da solenidade de Corpus Christi. Estamos reunidos em torno da Eucaristia, o dom da presença viva de Cristo no meio de nós. Ele que quis oferecer-nos a sua vida para nos fazer entrar na comunhão do Pai e tornar-nos seus filhos, está aqui, como pão vivo, descido do céu, e que nos alimenta com a própria vida de Deus, com um amor mais forte que a morte. Esta memória do Senhor presente no pão eucarístico está no coração da vossa fé e da história do vosso povo. Aqui em Madrid, mas também em tantos outros lugares da Espanha, Corpus Christi não é mais uma festa a mais do calendário litúrgico, mas um regresso às raízes da fé para renovar o amor e a fidelidade a Deus. As solenes procissões deste dia têm moldado ao longo dos séculos a piedade, a arte, a música, a arquitetura e a vida do povo espanhol. E ainda hoje expressam e manifestam o sentimento espiritual deste país, também através da beleza e da elegância dos tapetes florais, dos altares nas ruas, do cuidado com as custódias e os ostensórios, dos cânticos e dos ornamentos. Se trata de uma manifestação exterior, de uma sobrevivência folclórica. Não se trata de uma manifestação exterior, de uma sobrevivência folclórica ou de um simples adorno estético. Trata-se aqui da fé na presença do Senhor ressuscitado, que está vivo e continua a passar no meio de nós, que se faz pão para a nossa fome de vida e visita os recantos do nosso coração e da nossa história, também os mais escuros. Se na celebração eucarística Cristo se entrega como alimento, a procissão diz... Assim, se na celebração eucarística Cristo se entrega como alimento, a procissão diz que ele não permanece fechado no templo, mas sai ao nosso encontro. Jesus caminha pelas ruas, atravessa as praças,
visita os nossos bairros, habita os lugares da nossa vida cotidiana. Ele é o Deus próximo que caminha com o seu povo, o Senhor da história, consolo dos fracos, luz para as famílias, esperança para os doentes, paz para quem sofre. O Cristo que passa pelas ruas na custódia é o mesmo que se identifica com os pobres, os abatidos, os que estão sozinhos e desamparados. Não é por acaso que aqui na Espanha a Igreja tenha unido durante anos a solenidade de Corpus Christi com o Dia da Caridade. Não se trata apenas de levar a custódia, mas de nos deixarmos sair do egoísmo, da indiferença, de uma fé confortável e privada, para responder ao seu convite à conversão, a mudar o olhar, a acolher a sua presença que nos transforma e nos torna construtores de um mundo novo. Por isso, a memória histórica das procissões de Corpus Christi não se deixa aprisionar por uma lembrança nostálgica. Torna-se, pelo contrário, um convite para o hoje, para a nossa vida pessoal, para as nossas relações, para a sociedade, para a construção do futuro. Nessa perspectiva, deve ser compreendido o convite a recordar que ouvimos na primeira leitura. Recorda-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto. Lembra-te de como, quando estavas com fome, Ele te alimentou com o maná. Trata-se de recordar precisamente para não esquecer quem é o Senhor, para não cair na tentação de confiar em outros ídolos e alimentar-se de um pão que não sacia. Por isso, eis uma recomendação para a Espanha de hoje e de amanhã. Não seja a religiosidade que anima este país há séculos um museu do passado para ser visitado, mas uma escola de fé, da qual ainda hoje se pode beber. Uma escola que nos ensina a ajoelhar-nos perante Deus e perante o próximo, porque ninguém pode ajoelhar-se perante o Senhor e desprezar o irmão. Uma escola que nos ensina a gratuidade do amor, que se torna dom, para que circule entre nós e quebre as correntes de todo o egoísmo. Uma escola na qual aprendemos que Deus é presença real e que também nós somos chamados a estar presentes nas situações e nos desafios da sociedade, a não fugir, a comprometer-nos pessoalmente na construção do bem comum. Irmãos e irmãs, desejo recordar aqui São Manuel Gonzales, o bispo dos Sacrários Abandonados. A sua vida recorda-nos que a Eucaristia não pode ser honrada apenas nas grandes celebrações ou de forma ocasional, mas também na fidelidade silenciosa de quem acompanha o Senhor com uma amizade humilde e discreta, alimentada dia após dia. Gostaria também de recordar os versos poéticos de São João da Cruz. Que bem sei eu a fonte que emana e corre mesmo de noite. Na prisão conventual de Toledo, onde se encontrava encarcerado em condições extremamente duras, precisamente por volta de Corpus Christi de 1578, ele reconhece, desde a noite daquela prisão, a presença oculta do Senhor, da qual brota uma luz que não conhece o caso. Emana uma vida que não se esgota. Jesus, a Eucaristia, é aquela eterna fonte
que está escondida. Fonte que corre e sacia a sede, mas sem deslumbrar, sem se impor com poder exterior, sem se apresentar de modo espetacular. Voltemos para Ele com amor sincero. Abramo-nos ao encontro com Ele e deixemos que Ele hidrate as aridez do nosso coração, para depois sairmos dos caminhos da vida e da história e levarmos entre as pessoas esta corrente de água fresca, de amor, de paz, de justiça e de alegria. Bebamos novamente desta fonte eucarística, que não nos fecha numa devoção privada, mas nos envia para regar os irmãos, as famílias, os pobres, aqueles que sofrem e aqueles que perderam a esperança. A graça eucarística transforma-nos, mas também nos converte em protagonistas da transformação da história e sinal de esperança para aqueles que encontramos. Que o Senhor Jesus, presente na Eucaristia, vos faça pão partido, entregue e oferecido, para que uma vida plena possa brotar para vós, para as vossas famílias e para o vosso país. E ainda falando sobre a viagem apostólica, essa semana a nossa correspondente Bianca Fracalvieri, do Vatican News, traz os destaques da visita do Papa Leão XIV à Espanha. É com você, Bianca. Olá, Vinícius. O Papa Leão já se encontra em Roma depois de concluir sua 4ª viagem apostólica internacional. E que viagem! A Espanha reservou uma acolhida calorosa para o pontífice, com a participação de milhões de fiéis e momentos realmente emocionantes. O Papa tratou de temas candentes do cenário internacional, como as guerras, a imigração e também a inteligência artificial, sem deixar de lado a beleza de pertencer à Igreja de Cristo. Vamos ver algumas imagens. Como está? Paz a todas las naciones de la tierra. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e a toda a equipe do Vatican News. A gente se encontra aqui na semana que vem. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas esse é o momento de você que está em casa aproveitar esse tempinho para acessar o nosso Instagram, que aparece agora na sua tela. Deixa lá o seu comentário e conta pra gente o que mais te chamou a atenção no programa até aqui. Assim, a gente encurta esse espaço e aumenta o nosso diálogo. Já já a gente volta e tem muita novidade vindo aí, porque o quadro Igreja no Brasil chega com os destaques da semana pelo país. Eu espero você.